Bom dia, crianças. Então, vamos começar a corrigir a revisão de geografia, tá? Qualquer dúvida vocês enviem aí, que eu vou ter o maior prazer em tirar. E a primeira pergunta é: quais os estados formam a região norte? Vou vir até aqui, já deixei aqui aberto o mapa, tá bom? E aí, aqui em verde, a gente tem todos os estados que formam a região norte. Daqui para cá, a gente tem aqui é o Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins e aqui em cima o Amapá. Então, gente, vamos repetir: Acre, Amazônias, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Então, todos esses são os estados que formam a região norte. Lembrando que a região norte é a maior região brasileira, tá? Dentre as 5 regiões administrativas, a norte é a maior. Mas aí a gente vai para a segunda questão. Explique por que a região norte é pouco, não é povo, como o Joãozinho botou lá e lembrou a gente, pouco povoada e pouco populosa. Então, gente, pouco povoada, por quê? Porque tem pouco populosa por causa do número pequeno da população. Como é uma área de uma mata muito fechada, essa população não tem para onde se expandir muito. E aí ela é uma população pequena e as condições de vida não são muito grandes, né? As condições de vida lá são bem precárias. Então, para a população viver nessa região é realmente complicado. Então, ela é uma população pequena. Então, a gente fala que ela é pouco populosa, por quê? Porque é poucos habitantes por quilômetros quadrados. Então, além de pouca população, ela é pouco povoada, por quê? Porque é uma região muito grande com pouca população por quilômetros quadrados, tá bom? E aí a gente vai para a questão número 3. Qual o clima predominante na região norte? E aí, gente, o clima predominante, ele é o equatorial. A gente tem até essa resposta, passando aqui para o livro, tá? A gente tem essa resposta que começa na página 23. O clima na região norte, além de ser... Então, vamos lá. O que acontece? É um clima... a gente fala que é um clima predominantemente... porque predomina o clima equatorial. Lembrando, gente, que a região norte, ela é cortada por qual linha imaginária que divide a Terra? A linha do Equador. E, geralmente, como ele é cortado aqui pela linha do Equador, ele vai receber uma maior intensidade de raios solares, fazendo com que a temperatura seja mais o quê? Mais quente, tá bom? Então, é um clima equatorial. E esse clima, ele é influenciado porque, como ele é cortado pela linha do Equador, isso acaba influenciando por quê? Porque recebe maior quantidade de raios solares, sendo um clima quente em quase todo o período do ano, tá bom? Aqui vem explicando isso aqui melhor para vocês, tá bom? E aí a questão número 4... Desculpa, ainda na questão número 3, que o clima predominante e o que influencia. E aqui vem falando, né? O que influencia nesse clima, que a região é cortada pela linha do Equador, apresenta temperaturas mais elevadas, baixa amplitude térmica, tá? E isso tudo também já tinha explicado para vocês lá nos nossos videozinhos. Então, qualquer dúvida, vocês revejam os vídeos, tá bom? E aí, eu vou para a pergunta aqui: defina igapó, matas de várzea e matas de terra firme. Essas respostas estão aqui na página 25. Então, gente, matas de igapó nas áreas mais próximas dos rios, em terrenos sempre alagados. Mata de várzea é alagado apenas em um período do ano, denominado mata de várzea.
E florestas de terra firme são as mais afastadas do rio. Isso também eu estou explicando direitinho para vocês lá no vídeo, tá bom, gente? Mas a resposta está aqui. A próxima pergunta é: o que é serrapilheira? Deixa eu ver aqui para vocês onde é que tá. Aqui, na página 28. Serrapilheira é o que? É o resultado da compostagem que os vegetais e as folhas que caem, as folhas caem das árvores, os frutos, os animais que morrem, eles vão formando uma camada de humus sobre o solo. O solo da Amazônia é paupérrimo, mas o que acontece? Essas folhas que vão caindo da árvore, os frutos, os animais que morrem vão formando uma camada de humus. Então, quando essas folhas, esses animais sofrem a ação de decompositores, que vão degradar a matéria orgânica, então o que acontece? Vai se formando uma camada de humus sobre aquele solo, enriquecendo o solo com nutrientes. Então o solo da Amazônia é pobre, mas devido à decomposição dessas folhas e animais mortos, vai se formando uma camada de humus sobre eles, e essa camada de humus se chama serrapilheira, tá? E aí eles vão fazendo o quê? Eles vão nutrindo o solo com essa matéria orgânica que sofreu decomposição, tornando esse solo rico em nutrientes, tá bom? Então essa é a resposta da 5. E aí vamos para a questão número 6. Quais os grandes problemas enfrentados pelo bioma amazônico? Isso aqui acho que a gente nem... Ah, tem aqui, ó, falando aqui embaixo, ó, extração ilegal de madeira, garimpos, extrativismo mineral, construção de rodovias e ferrovias, construções de hidrelétricas, expansão de fronteiras agropecuárias. Então, todos esses aqui, todos esses itens são riscos que o bioma sofre. Então, gente, até por isso que foram criados projetos, tá? Por quê? Porque o tráfico de drogas entre fronteiras, que a gente viu que a região amazônica ela faz fronteira com alguns outros países da América Latina, da América do Sul. Então, o que acontece? Tráficos de animais silvestres, tráficos de plantas exóticas, tráficos de madeira. Então, tudo isso acaba acontecendo nessas fronteiras. Por quê? Porque é difícil uma vigilância. Fora que a extração ilegal de madeira, o garimpo ilegal, o extrativismo mineral, tudo acontece de forma muito ilegal, porque é difícil ter um controle nessas regiões. Construção de hidrelétricas também. Então isso acaba trazendo grandes prejuízos ao nosso bioma amazônico, tá? Então vocês leem direitinho aí para poder tirar mais essas dúvidas, tá bom? Então esses itens são as respostas da número 6. E aí a gente tem o projeto Radan, eu acabei que vi, agora que não tem aqui no livro, né? Mas tem o Civan, eu não botei aí, mas vocês podem até incluir uma letra C com o projeto Civan, tá? E o Radan, na verdade, é o radar da Amazônia. Esse radar da Amazônia, ele serve para quê? Porque, na verdade, a gente tem um radar, e aí foi começado a ser utilizado nessa região amazônica, começou a ser utilizado um sistema de radar. O que são esses radares? São satélites que começaram a capturar imagens da Amazônia. Então, quando esses radares começaram a funcionar, eles começaram a detectar o quê? Regiões onde estavam sendo feitos extração ilegal de madeira, extração ilegal de minerais. Então, onde estavam tendo queimadas, onde estavam sendo derrubadas árvores. Então, esses radares começaram a detectar esses pontos de garimpo, de queimadas, de desmatamento. Então, isso tudo favoreceu o quê? Um controle melhor sobre a região amazônica. E aí, a partir do Radan, que é o radar da Amazônia, a gente teve outros projetos, como o Civan,
que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Vigilância de quê? Vigilância das nossas fronteiras, vigilância da comunidade da Amazônica. Com que finalidade? Finalidade, deixa eu até ver se eu acho o Civan. Então aqui, ó, página 45. Botei até aqui, ó, tudo, porque tudo é importante. Então o Civan é o Sistema de Vigilância da Amazônia e ele tem como quê? Tem como finalidade tentar diminuir o tráfico de animais silvestres, o tráfico de madeiras, tá? Tráfico de drogas, entendeu? As ocupações ilegais das terras indígenas, entre outras coisas. Então, eles vão ser um sistema de vigilância da Amazônia tentando preservar esse nosso bioma, tá bom? E aí a gente vem falando do Calha Norte, também pedi ali no texto, mas incluam a letra C falando do Radan, tá? E o programa Calha Norte assegura a presença do Estado brasileiro, representado pelas Forças Armadas. Isso é um projeto. Muitos que estão ingressando nas Forças Armadas estão indo para essas regiões para tentar fazer um controle o quê? Das nossas fronteiras. Lembra que eu falei com vocês das fronteiras? Então, por quê? Porque controlando as fronteiras, controla um pouco mais desses tráficos e transportes ilegais de plantas e animais silvestres, tá bom? E aí a gente vai para a questão número 8. Vou voltar aqui um pouquinho porque está falando sobre a Zona Franca de Manaus. Deixa eu pegar aqui a página que está falando sobre a Zona Franca de Manaus. Aqui a gente tem lá na página 43 falando sobre a Zona Franca de Manaus. Gente, a Zona Franca de Manaus, ela movimentou tanto a economia dessa região porque ela atraiu até turistas. Grande número de turistas começaram a ir para essa região atraídos por quê? Pelos preços muito baixos de eletroeletrônicos, tá? Então, ela foi uma região que atraiu muitas indústrias para essas áreas e atraiu também o quê? Turistas. Porque como preços dos eletroeletrônicos eram muito baixos, as pessoas começaram a ir para essa região para comprar televisões, na época também aparelhos de DVDs e home theaters, vários produtos, rádios, entendeu? Computadores, vários produtos eletroeletrônicos muito em contas. Então isso atraiu muitos turistas de toda a parte do Brasil e de outros países também, tá? Então essa aí é a importância da Zona Franca de Manaus. Então a resposta dessa questão está na página 43. E aí a economia da região norte é baseada em quê? Vou voltar aqui um pouquinho também. E aí as atividades econômicas principais são agricultura, pecuária e extrativismo. Então a gente tem como principais atividades econômicas a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E aí vocês definam cada uma como está marcado aqui no livrinho de vocês, tá bom? Questão 9. Já foi. Como o clima da região norte influencia em outras regiões? Gente, vou voltar lá no clima. E aí o clima, ele vai influenciar por quê? Eu não sei se isso aqui tem falando, mas eu falei isso no vídeo para vocês. O que acontece? A região norte, ela tem uma umidade muito grande, né? Chove praticamente... E aí ele está falando aqui sobre o clima, tá? E aí chove praticamente 10 meses no ano nessa região. Como a umidade é tão grande, o que vai acontecer? Quando a gente tem essas frentes, né, de vento, eles levam a umidade para outros lugares, para outras regiões do Brasil. Então, devido à grande umidade, por quê? Porque é uma região que tem muitos rios, tem a bacia amazônica e é uma região muito quente. O que acontece? A água desses rios evaporam muito rápido.
Então, por isso chove muito nessa região. Mas como a gente tem essa evapotranspiração, não só dos rios, mas também dos vegetais, liberando água para a atmosfera, parte da umidade dessa região, ela é levada para as regiões próximas, tá? Então, as outras regiões do Brasil recebem essa umidade vindo da Amazônia. E isso colabora para que as outras regiões não sejam tão o quê? Secas, tá bom? Então, gente, isso é uma maneira de como o clima da região norte influencia nas outras regiões. Então, assistam os vídeos novamente, revejam as atividades, tá? Refaça tudo direitinho, corrijam esse dever. E, gente, boa prova semana que vem, tá? Um beijo, fiquem na paz. E fiquem em casa, galerinha.